E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A ideia que a gente vai trocar hoje aqui foi fruto de algumas perguntas que uma das pessoas que me assistem fez através de um e-mail. Essas questões que ela trouxe giram em torno de questões que eu costumo chamar de religiosas. O que são questões religiosas? Aquelas que envolvem um alto grau de paixão, que as pessoas atribuem a uma religião, seja isso conscientemente ou não. Então, por exemplo, eu já falei isso aqui num outro vídeo. Time de futebol é uma religião. Política é uma religião. São coisas que não se pode falar. Então, quando tem algo que não se pode falar, é extremamente complicado. Associou-se isso, ou qualquer assunto, a uma religião específica, complicou tudo. Porque aí não, mas cada um tem a sua, cada um pensa de tal jeito e eu não posso falar, não posso opinar. Todas as colocações que são feitas a respeito disso são erradas, causam problemas, desconforto nas pessoas. E aí como é que faz? Não, fica sem falar. E aí continua tudo do mesmo jeito que está. Só que algumas pessoas ao longo da história, elas não se acanharam nem um pouco de falar de religião, de política, etc, etc. Por exemplo, as pessoas que iniciaram lá as cruzadas. Vamos sair matando em nome de Jesus, em nome do Mestre. Qual o pudor que essas pessoas tinham de falar sobre religião? Nenhum. Elas simplesmente utilizaram a situação para os seus próprios interesses. Hoje em dia, além de não ter mudado praticamente nada disso em relação às matanças que continuam a ocorrer no planeta Terra, ainda tem novos agravantes. Então, vende-se, sei lá, travesseiros a R$ 500, vassouras a R$ 1.000. E que pudor que essas pessoas têm para falar sobre esse assunto? Nenhum. Cria-se todo tipo de fantasia na cabeça das pessoas, dos fiéis, e essas pessoas embarcam em qualquer aventura desmedida. Essa pessoa que me mandou o e-mail fez algumas perguntas sobre a figura de uma pessoa que viveu aqui há 2.000 anos atrás. Estamos falando, obviamente, de Jesus. Ela fez algumas colocações que eu até simplifiquei para que a gente possa apenas comentar, não se aprofundando, obviamente, em cada assunto, como eu já comentei em outro vídeo dos porquês. Uma das coisas que ela perguntou: caramba, eu percebo que ele era diferente, que ele falava uma coisa e agia de acordo, etc, etc. Como é que era isso? Eu percebi que ela tinha uma certa preocupação, uma certa ânsia em relacionar as percepções que ela tem sobre Jesus. Eu achei interessante isso. Uma das frases que ele costumava dizer seguidas vezes foi: eu e o Pai somos um só. Então, o que, que essa frase quer dizer? E aqui é interessante fazer um adendo para o fato de que ele usava a palavra pai por ser mais apropriado ao contexto, à visão patriarcal muito presente na época, que aliás é até hoje. Eu e o pai somos um só pode vir de alguém que se unificou com o todo. Quem ditava as regras da sua vida, quem lhe dizia o que fazer, quem guiava seus caminhos, era a sua centelha divina, ou seja, sua partícula Deus. Então, por essas e por outras, é óbvio constatarmos que era alguém que já estava num grau de iluminação, que já não dependia do ego para guiar suas vontades. Tudo o que ele fazia provinha do todo. Uma das outras perguntas que ela me fez foi se quarta, quinta dimensão, será que ele veio de lá, daqui ou dali, etc. Outra coisa que foi falado há 2.000 anos atrás. A casa do Pai tem diversas moradas, infinitas, para ser mais específico. Então, esse lance de quarta dimensão, quinta, que a gente vive escutando em questões esotéricas, tal escola filosófica fala isso, a outra fala aquilo, são apenas dimensões. Existem infinitas. Esse ser, para vir para cá, ele teve que abaixar muito a sua frequência. Então, imagina alguém durante 1.000 anos baixando a sua frequência para conseguir encarnar num corpo físico no planeta Terra. Um excelente filial do inferno. Então, não é uma coisa simples. Foi preciso um trabalho para conseguir chegar aqui, de tamanha evolução. Então, imagina-se o quê? Que esse ser estava numa dimensão
extremamente alta, com a vibração extremamente alta, de muita, ou melhor, de pura luz. Uma outra pergunta que ela me fez foi sobre o aspecto que, caramba, será que as outras pessoas também poderiam ser como ele? Mas ele estava num nível tão alto, então como é que alguém ia chegar nisso e tal? Uma das outras coisas que ele falava, quando curava alguém. Ah, valeu, cara. Não, não, vá em paz. Sua fé te curou. Ele tentava colocar na mente das pessoas que não foi ele, mesmo porque é impossível para alguém fazer isso sozinho. A pessoa só pode direcionar uma frequência altíssima para alguém e colaborar e ajudar no processo de autocura daquele ser. É como se fosse aqueles amuletos que você vê, por exemplo, numa história, num conto de fadas. O cara dá lá uma pena pro outro e fala: nossa, essa pena vai te dar poderes e vai te permitir chegar no alto daquela montanha e derrotar o monstro. E aí o herói vai lá e no momento mais difícil ele: não, mas eu tenho a pena do poder, e faz tudo o que tinha que fazer. De certa forma, não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso que acontece. É uma inspiração para que o próprio ser possa fazer por si. É assim que o todo trabalha. Uma outra questão que ela trouxe foi a de que como é que um ser que é pura consciência num universo onde só existe uma consciência, como é isso? Como se dá isso? Olha que interessante. O universo é uma única consciência para tudo que existe. Só existe essa uma consciência, só existe o universo. E mesmo assim, isso não impede que você seja você, que o gatinho seja o gatinho, que o seu vizinho seja o seu vizinho. Todos os seres têm uma centelha individualizada que representa uma personalidade exclusiva. Um outro comentário que ela fez foi sobre as religiões trazerem apenas pequenas partes desse todo. Isso se deve a uma coisa que eu já coloquei aqui de outra forma. Eu gosto muito, eu costumo usar sempre o exemplo de algo extremamente grande e uma coisa muito pequena tentando analisá-la. Essa coisa pequena, ela só consegue enxergar uma pequena parte, aonde lhe confere naquele espaço. Saiu dali, ela não consegue entender o todo. Então ela tem que crescer, ela tem que expandir a sua consciência para fazer isso. As religiões, as filosofias, as ideias, as teorias científicas, elas vão abarcando pedacinhos minúsculos do todo. Como a consciência humana hoje é praticamente embrionária, então são só pequenas partes. Para se entender o todo é complicadíssimo, até mesmo pelos preconceitos que uma parte tem contra outra parte, contra outra, são todas rivais. Não podem ser simplesmente partes do mesmo todo. E por último, ela coloca uma questão que eu achei interessantíssima também, que é sobre o lance de ele ter levado os pecados da humanidade, lavado com seu sangue todo o sofrimento humano e os pecados, e agora está livre para os humanos fazerem o que quiser. Sobre isso, é necessário que haja uma reflexão pessoal, que as pessoas parem e pensem, analisem a realidade. Não é tão difícil de entender isso. Só que não entender como funciona isso, crer nessas conversinhas, é muito complicado, porque elas servem a um propósito gigantesco e maravilhoso de dominação. Se uma pessoa chega para outra e fala bastante mal a respeito de uma terceira, não, porque fulano é assim, assado, dadadadadã, e essa pessoa não conhece a outra, o que ela vai fazer? Ela tem duas opções. Ou ela acredita no que está sendo falado, ou ela desconfia daquilo. Como desconfiar? Geralmente dá um trabalho que você tem que pensar por si só e não entrar na vibe de falar mal do outro, por exemplo. A maioria das pessoas escolhe o quê? Vou acreditar, não, é isso mesmo, essa pessoa é assim. Dá menos trabalho. É a mesma coisa que foi feito com a história. Foi contado um monte de historinhas. Essa aí serve a um propósito maravilhoso. Se eu entendo que alguém veio aqui e já levou todos os pecados que a humanidade tinha, então a humanidade pode fazer o que quiser. É o reflexo do que acontece hoje. Então, olha ao redor. Só sofrimento, um humano trucidando e esquartejando outro humano.
a situação horripilantemente pior com os animais, posso fazer o que eu quiser, roubar, extorquir, tudo gira em torno do quê? Da interpretação mais conveniente do que quer que seja. Então, alguém que não tinha pudor em falar sobre religião, chegou lá, não, mas o cara disse isso, isso e isso. Outros que não queriam pensar muito a respeito, nossa, é isso mesmo, então vamos fazer. Um outro detalhe sobre isso, que não dá para explorar agora, mas é que os humanos adoram serem escravizados, de uma forma ou de outra. Bom, pessoal, creio que seja isso por enquanto. Como eu disse já e sempre comento em outros vídeos, não dá para se estender muito em vídeos curtos. Neste caso específico, trata-se de um assunto que, falando muito ou pouco acerca dele, gerará N controvérsias, discordâncias, etc. E investigue se algo do que foi falado aqui faz algum sentido ou não. Pense, trabalhe a sua mente nesse sentido. Qualquer comentário pode escrever também, eu responderei na medida do possível. Brigadão e até a próxima, pessoal.